Olá, seja bem-vindo a mais um curso promovido pelo Instituto Plácido Castelos, Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O meu nome é Wesley Silva e eu serei o tutor do curso Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora nós vamos fazer um breve resumo do que nós veremos ao longo desse curso. No primeiro módulo, nós vamos falar sobre a abrangência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você verá que a LRF tem abrangência sobre todos os órgãos da administração pública, seja ela administração direta ou administração indireta. Exclui-se apenas dessa abrangência as empresas estatais não dependentes. Nós vamos falar também sobre a execução orçamentária e sobre o cumprimento de metas. Em relação à execução orçamentária, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, após a publicação do orçamento, os entes têm até 30 dias para publicarem as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma mensal de desembolso, para que sejam acompanhadas essas metas ao longo de todo o exercício, não bastando apenas a publicação do orçamento anual. Nós vamos falar também sobre a receita corrente líquida, que é um dos principais parâmetros dos indicadores fiscais estabelecidos pela LRF. A receita corrente líquida ela é parâmetro, por exemplo, para gastos com o pessoal, para o limite de dívida e de endividamento, para o limite de contração de operações de crédito e também operações de crédito por antecipação de receita. Vamos falar também sobre a previsão e a arrecadação das receitas orçamentárias. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela estabelece que devem ser levados critérios técnicos para a previsão dos valores previstos acerca da receita no orçamento público. Então, a projeção de receita ela não é feita de qualquer forma. Ela deve seguir o cenário econômico, ela deve ter como referência também as receitas arrecadadas em anos anteriores, a inflação do período, dentre outros critérios. Nós vamos falar ainda sobre a renúncia de receita, que é um tema bastante polêmico, né? Então, quando a administração pública ela renuncia a receita, ela deve tomar certos cuidados que são estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos falar ainda da geração da despesa. Então, à medida que se criam novas despesas, devem ser tomados certos cuidados, tendo em vista que a geração de uma nova receita, ela requer também, em contrapartida, uma geração de uma nova receita ou a redução de um gasto correspondente. Ao final do módulo 1, nós falaremos um pouco mais sobre a despesa com pessoal, que deve, como nós já dissemos, obedecer a determinados limites estabelecidos na LRF. Então a lei, ela trouxe determinados parâmetros que devem ser observados tanto no âmbito federal, estadual, municipal, assim como no âmbito de cada um dos poderes, do Ministério Público, dos tribunais de contas. Então todos esses órgãos, eles têm limites que são estabelecidos na LRF, no texto da LRF, e devem ser apurados quadrimestralmente. O ente público ele deve tomar cuidado para que esses limites não sejam extrapolados, tendo em vista que podem surgir uma série de implicações em termos de gastos com pessoal. No módulo 2, nós iniciaremos falando sobre as transferências voluntárias. O que são transferências voluntárias? Como o próprio nome diz, são transferências que não são obrigatórias, realizadas entre os entes governamentais. Por exemplo, nós podemos citar uma transferência feita pelo governo federal a um determinado governo municipal para a aquisição de medicamentos. Isso é uma transferência voluntária, ou seja, não há uma determinação legal para que essa transferência seja feita. Muitas vezes, as transferências voluntárias elas são feitas através de convênios, acordos e instrumentos similares. Vamos falar ainda no segundo módulo sobre o limite da dívida consolidada e a recondução dessa dívida ao limite aceitável, caso ela extrapole os limites definidos na resolução do Senado. Por exemplo, no caso dos estados, a dívida consolidada líquida
ela não pode ultrapassar a 2 vezes o valor da receita corrente líquida. É mais ou menos assim. Imagine que em uma família a renda anual seja em torno de R$ 100.000. Então, essa família, se fosse seguir os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida dessa família não poderia ultrapassar a R$ 200.000. Ainda no módulo 2, nós vamos falar sobre as operações de crédito, que são os empréstimos, e as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, que são os conhecidos AROS. Finalmente, chegando ao módulo 3, nós vamos falar sobre os restos a pagar. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece limites, especialmente nos 8 últimos meses do mandato. Então, os restos a pagar, eles só poderão ser inscritos se tiverem lastro financeiro suficiente para cobrir, para cobertar esses passivos. Falaremos ainda sobre a gestão patrimonial. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, ela proíbe que um determinado bem seja alienado e o recurso decorrente da alienação ou venda desse ativo seja utilizado para pagamento de despesas correntes, salvo as exceções previstas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós falaremos ainda no módulo 3 sobre o relatório resumido da execução orçamentária, de publicação bimestral, onde traz um resumo de toda a execução orçamentária ocorrida ao longo de cada bimestre. A intenção desse relatório é que os órgãos de controle e também a sociedade possam exercer o acompanhamento da execução orçamentária não apenas ao final do ano, quando se conclui os chamados balanços públicos. Esse relatório ele permite que seja feito um acompanhamento de forma bimestral de toda a execução orçamentária. Nós falaremos também sobre o relatório de gestão fiscal, que é um relatório onde traz os principais indicadores da gestão fiscal, como, por exemplo, o limite de gasto com pessoal. Existe um demonstrativo específico para demonstrar esse limite. O limite de endividamento, então, também existe um demonstrativo específico para se evidenciar se o ente público extrapolou o seu limite de endividamento, dentre outros indicadores. Por fim, nós vamos falar sobre a transparência na gestão fiscal, que é um tema bastante discutido, um tema bem divulgado aí também pela mídia, e principalmente nos dias atuais, onde os recursos públicos eles passam a ter um foco maior por parte da própria sociedade pelos órgãos de controle. Então, seja bem-vindo a esse curso. Espero que você acesse as nossas aulas, os fóruns de discussão, e que você tenha um bom proveito e que nós possamos discutir esse tema que é de tamanha importância, tanto para quem atua no setor público, como para a sociedade. Um forte abraço e até a próxima.